do Medo-Persa. A Bíblia fala muito sobre este monarca. Em Isaías 44, 28, 45, 1, Esdras 1, 2, 3, 7, 4, 3, Daniel 6 e 28, etc. Nós já vimos também isso na aula passada. Ciro II da Pérsia, mais conhecido como Ciro o Grande, foi rei da Pérsia entre os anos de 559 a 530. Por que contagem regressiva, decrescente? Porque até a data do nascimento de Cristo, a contagem é regressiva, do maior para o menor. De Cristo para frente, continuou do menor para o maior. Inverteu a contagem. Pois bem, ano em que morreu em batalha com os massagetas, quando criança, seu avô teria mandado seu mordomo assassiná-lo. Isso aqui é o que é dito a respeito dele. O mordomo não fez e o deu para uns pastores que ele criaram. Pastores sempre ajudando as pessoas. Glória a Deus. Tem gente que não gosta de pastor, tem gente que fala mal do pastor, tem gente que acusa pastor, tem gente que tem medo de perder a língua quando fica falando mal do pastor. Mas o pastor sempre ajudando essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. O mordomo jantou seu próprio filho por esse ato. Quando foi descoberto, o seu senhor mandou que ele matasse seu filho e fizesse um jantar, e ele então, por causa disso, assim procedeu. Ciro tornou-se rei dos persas e obteve grandes vitórias, até que conquistou Babilônia, vindo a tornar-se no segundo imperador mundial. Cresceu muito, tornou-se um império muito forte. Tudo isso aqui é história, viu? E isso teria acontecido em 536 a.C., conforme se vê em Esdras e etc. Vocês podem anotar esses textos para vocês verem. Quem desejasse poderia retornar do cativeiro. A ordem para voltar a Jerusalém. Quem deu a ordem para voltar para Jerusalém? Quando você lê Neemias, capítulo 1, 2, 3, você não encontra a respeito da tristeza de Neemias, da sua entrada perante o rei. Neemias era copeiro do rei, tinha uma importância no reinado. E quando você lê ali, você descobre isso aqui. Quando Neemias se apresentou ao rei com um semblante diferente, desfigurado, o rei lhe chamou a atenção. E ele disse que era por conta do seu povo, da sua cidade e do templo, que lá em Jerusalém tudo estava destruído. E o rei Ciro, que aparece aí com outro nome interessante, Artaxerxes II é o primeiro, esse rei, Ciro era a dinastia, mais ou menos, ele deu ordem para que Neemias juntasse pessoas, juntasse exército, juntasse o que ele precisasse, inclusive deu recurso financeiro, deu carta para eles voltarem para Jerusalém. Terminava aí o tempo dos gentios? Não. Eles continuavam debaixo do comando de Ciro, que era um rei que não era judeu, era um homem gentil. Jerusalém continuava debaixo do domínio dos gentios. O rei doou recursos para a reconstrução do templo e para a mão de obra. Tudo que fora roubado da casa do Senhor por Nabucodonosor em 586, Ciro devolveu em 538. Olha Deus agindo de maneira gloriosa. Muitos cativos não quiseram voltar, pois tinham se adaptado à vida do país estrangeiro, mas fizeram doações para os que voltaram. E aqui eu vejo uma coisa muito bonita. E também vejo isso que aconteceu com os judeus e que ainda acontece. Quando os judeus foram repatriados em 1948, 47, 48, a terra lá estava pobre, empobrecida. E muitos judeus não voltaram
aviação são os judeus que têm, a melhor agricultura são os judeus que têm, apesar do país ser desse tamanho e ser um país seco, quase não chove e tem muita pedra, quase não tem terra aproveitável para a agricultura, mas a melhor agricultura do mundo está lá em Jerusalém, na terra dos judeus. E o mundo todo manda dinheiro para Jerusalém para manter os projetos bélicos, projetos de tecnologia, projetos de medicina, todos os projetos de desenvolvimento têm uma relação de coisas que o mundo vive que os judeus são partícipes. Então, desde aquele tempo que os judeus já ajudaram a reconstruir Jerusalém. Glória a Deus. Os vizinhos também fizeram muitas importantes doações. Fizeram igual no Egito, né? Quando o povo saiu do Egito, os vizinhos deram algumas coisas para eles saírem, levarem e para sobreviverem no deserto. Esse foi, meus irmãos, um pouquinho sobre esse segundo império que a gente já viu. Mas o terceiro império mundial é o grego, representado pelo ventre de bronze da estátua, nós estamos vendo aqui, e pelo animal com 4 asas e 4 cabeças da visão de Daniel. Nabucodonosor sonhou com essa estátua e Daniel viu esse animal, no capítulo 7. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Quem foi Alexandre o Grande? Alexandre o Grande viveu de 356 a 323 a.C. Só dá 33 anos. É até algo que há em comum entre Alexandre e Jesus. Jesus também viveu, humanamente, aqui 33 anos. Foi rei da Macedônia, império que se estendeu desde o norte da Grécia até o Egito e o extremo oriente, tornando-se um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Nasceu em Pella, capital da Macedônia, norte da atual Grécia, no ano de 356. Há também controvérsia sobre esse ano entre os escritores, não os sacros, mas os escritores seculares, mas diferenças mínimas. Filho de Felipe II, que era rei da Macedônia, capital da Macedônia, filho de Felipe, nasceu em Pella, filho de Felipe II, rei da Macedônia, e de Olímpia, descendente de uma família nobre do reino de Épiro, atual Aldônis, que esses nomes aqui já são mais conhecidos da gente. Quem foi Alexandre o Grande ainda, né? Foi aluno dos melhores mestres da época, entre eles o filósofo grego Aristóteles, foi professor de Alexandre. Com o assassinato de seu pai em 336,
só em programação, só em banquete. Pode olhar que todo lugar está fazendo festa, todo canto, não é só na nossa igreja não. E toda a festa termina com um panelão de comida. Por isso que tem gente assim, bem fofinha como eu, né? E às vezes termina uma confusão. Como o inimigo é cruel. Eu digo, meus irmãos, façam as festas espirituais, festas cristãs, festas sadias, festas boas. Não façam festa para ficarem zangados uns com os outros, brigados uns com os outros, ofendidos uns aos outros, magoados uns com os outros. Não é festa de Deus. Festa de Deus começa com paz, continua com paz, termina com paz e com alegria, não com confusão, não com briga. Então a expansão do reino de Alexandre foi uma expansão muito forte. Ele tinha unanimidade dentro do seu reinado e do seu exército, e todos tinham interesse na expansão do reino, e não de ficar se dividindo entre si e brigando e questionando uns aos outros. Então as asas, segundo os teólogos, significa rapidez. As 4 cabeças falam da quádrupla divisão do Império Grego após a morte de Alexandre. Infelizmente, seus principais generais, os 4 principais generais, com sua morte, eles dividiram o reino. E um tornou-se imperador do Egito, outro da Macedônia, e outro da Síria, e outro da Ásia Menor. Você veja a grandeza do reino. Era tão grande que eles tiveram dificuldade de manter o reino unificado. Dividiram suas vaidades também, mas também para facilitar o comando desse reino. Nós estamos falando de tempo dos gentios. Jerusalém, digam comigo, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Em 10 anos, Alexandre dominou o mundo civilizado do seu tempo e ainda difundiu o idioma grego tornou-se o idioma oficial daquela época. Ainda hoje, o grego é muito conhecido. Seu exército era altamente treinado e utilizava o princípio da guerra relâmpago, isto é, surpresa e rapidez nos ataques. Era um exército muito ágil e muito habilidoso, louvado seja Deus. Divulgou a cultura helenista, a cultura dos gregos, e difundiu a língua grega e as artes. Era o que de mais belo tinha durante esse reinado, era a língua grega e também as artes. A própria Bíblia, ela também foi escrita em grego. A própria Bíblia foi escrita em grego. Fundou no Egito a importante cidade de Alexandria, capital do Egito, com a construção do monumental farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo. Ele já herdou o jardim suspenso de Babilônia, né? Uma das 7, e ele construiu esse farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo. De fato, em 10 anos, Alexandre dominou o mundo civilizado do seu tempo. Seu exército era altamente treinado e utilizava o princípio da guerra relâmpago, isto é, surpresa e rapidez nos ataques. Quando os inimigos percebiam, eles já estavam tomando conta e destruindo tudo. O império de Alexandre durou pouco, cerca de 10 anos. O governo dele, o império, foi 180 e tantos anos, mas ele só passou 10 anos. Muito bem. Ele foi acometido por uma enfermidade desconhecida. A medicina não descobriu a enfermidade de Alexandre. Esta enfermidade lhe causava muita febre, vindo a óbito. Há quem diga que ele fora envenenado, mas isso não procede. Nem a história e nem a teologia assegura. Trata-se, segundo os mais profundos estudiosos, de uma enfermidade.
que antes de falecer, Alexandre teria ordenado que, presta bem atenção, seu corpo fosse transportado pelos médicos. Ao invés da família, os médicos deveriam transportar o seu corpo. Seus braços ficassem fora do caixão. Todo o ouro e prata que ele havia acumulado durante todos os tempos fosse espalhado no chão por onde o seu cortejo passaria. Diz que um de seus mais próximos questionou por que isso. E Alexandre teria dito: primeiro, que os médicos transportem o meu corpo para que a medicina saiba que só Deus sabe todas as coisas. Se o Senhor ferir, ele fere, não tem remédio nem médico no mundo que resolva. E se o Senhor curar, não tem enfermidade incurável que não desapareça. Essa foi a ideia que ele teve. Segundo, suas mãos fora do caixão para que todos vissem que ele não levava nada nas suas mãos. Tudo que ele tinha conquistado estava ficando aqui na terra, e de mãos vazias. Porque tem gente que vive só acumulando, amealhando, e não consegue dividir nada com ninguém, não ajuda nem com um pouquinho de feijão, nem um pouquinho de farinha, só quer ver a glória do vosso reino, nada. E às vezes quando morre, deixa muita tribulação para as pessoas, né? Deixa muita tribulação. Então ele queria que isso fosse feito. E o terceiro, que todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que ele tinha conquistado, todos soubessem que tudo fica na terra. O cortejo ia passando por aqui pisando em ouro, pisando em prata, isso aqui é da terra, vai ficar aqui. Ninguém leva. Você não leva. Você não leva, vai ficar aqui. Se conseguir colocar uma moedinha no caixão, ela vai também perecer. Isso se fala a respeito de Alexandre. Muito bem, o primeiro encontro de Alexandre com os judeus está registrado no livro de antiguidades do historiador judeu José. Com essa referência. É o 11º capítulo, páginas 321 a 47. Lá ele fala muito sobre esse assunto. Na narrativa, o sumo sacerdote do templo em Jerusalém, temendo que Alexandre destruísse a cidade, teria saído para encontrá-lo antes que ele chegasse na cidade. Avisaram: Alexandre está vindo aí, ele vem com a tropa dele. São os mais belos cavalos, são os mais importantes cavaleiros, eles vêm todos bem preparados. E o sumo sacerdote, temendo que ele fosse destruir o templo de Jerusalém, já foi ao encontro dele. Alexandre, ao avistar o sumo sacerdote, teria desmontado da sua montaria e teria se inclinado perante o sumo sacerdote. Glória a Deus. Por isso que tem glória de estudar a história, né? Mas por que Alexandre, o grande imperador, descer do seu cavalo e se inclinar diante do sumo sacerdote? Quando o seu general, Arménio, lhe pediu para explicar a atitude, Alexandre teria respondido: eu não me inclinei perante ele, mas perante aquele Deus que o honrou e o tornou sumo sacerdote, pois eu vi esta mesma pessoa num sonho com esta mesma roupa. O que os irmãos entendem? Ele tinha um respeito extraordinário pelo servo de Deus. Ele tinha um respeito indizível. Embora mais tarde tenha tido alguns atos
Septuaginta, que significa 70 em grego. Alguém já viu essa Bíblia, a Septuaginta? Nós nunca tivemos essa Bíblia, mas ela existe e nas editoras ela existe e tem muita gente que tem partes dela. A primeira Bíblia escrita foi em grego e por conta dessa beleza que eles encontraram nos judeus. Não muito depois disso, o rei enviou um senador ateniense para obrigar os judeus a abandonarem as leis de seus antepassados e deixarem de viver pelas leis de Deus, e também a profanarem o templo em Jerusalém e chamaram de templo de Zeus olímpico. Isso não está na Bíblia, está no livro de Macabeus. Vixe, pastor, Macabeus é um livro apócrifo. Sabe o que é apócrifo? Tem gente que pensa que apócrifo é um palavrão, né? É uma coisa maldita, tá? Apócrifo quer dizer de não inspiração divina. Mas o primeiro e segundo livro de Macabeus, que não tem na nossa Bíblia, porque na nossa só temos o livro de inspiração divina, eles falam uma história muito bonita dos irmãos Macabeus, da família Macabeus. Uma história bonita. Continuando. Brutais perseguições gregas aos judeus desencadearam a primeira guerra religiosa e ideológica da história, a famosa Revolta dos Macabeus. O levante foi liderado pela família sacerdotal de Matitiahu e seus 5 filhos, dos quais o mais conhecido era Judá. Era uma família de judeus, uma família de sacerdotes que não concordava com a ideia do império estar impondo aquelas mudanças na vida religiosa. Contra todas as expectativas, o exército de guerrilha dos Macabeus, desse tamanho, derrotou os exércitos gregos, muito maior, mais bem equipado e com muitos profissionais da guerra. E isso foi atribuído a uma vitória vinda da parte de quem? De Deus. O Senhor não guardará a cidade, em vão vigia a sentinela. É assim? E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Essa vitória dos Macabeus foi muito importante. Depois eles foram derrotados. Após 3 anos de lutas, Jerusalém foi libertada, saiu do domínio grego. O templo que tinha sido profanado foi purificado e rededicado a Deus. Foi durante este período que ocorreu o milagre de Chanukah. Já tinha ouvido falar dessa palavra? Quem sabe o que é uma Chanukah? Você gostaria de uma Chanukah na sua casa? Que você faria com uma Chanukah? Vamos tentar. Outra aqui. Uma pequena ânfora de azeite usada pelo sumo sacerdote para acender a menorá do templo, que seria suficiente para apenas um dia, ardeu milagrosamente por 8 dias.
azeite que eles tinham só dava para um dia, mas eles precisavam de 8 dias. E aquele azeite de um dia durou 8 dias. O milagre realmente aconteceu. É aqui, meus irmãos, que se fala sobre a alegria do crente. Esse castiçalzinho aqui na ponta, ele tem um pavio. Mas existe uma pecinha chamada espivitador. Já ouviu falar do espivitador? O espivitador é uma espécie de abafador. Quando o pavio está fumegando, fazendo fumaça, as pessoas tinham que cortar o pavio para começar de novo. E aí criaram o espivitador. Ou seja, quando o pavio estava fumegando, o espivitador vinha e abafava, tirava aqueles excessos e aí a chama continuava. É isso que acontece com a igreja pentecostal. Na igreja pentecostal, tem as pessoas que têm um pavio normal. Foguinha sempre aceso, não fumaça. Mas tem as pessoas que têm um pavio todo cheio. Aí começa a fumaçar, começa a fazer barulho demais, começa a fazer coisa, começa a inventar coisa. Não precisa cortar o pavio, não precisa eliminar o pavio, basta colocar o espivitador. Ele abafa um pouquinho, tira o excesso, depois tira o espivitador e a chama continua acesa. Você já viu aquele bebê que é mais crente do que todo mundo? Ele aceitou Jesus ontem, mas hoje já é mais crente do que todo mundo. Ele pega os pastores, coloca tudo no balaio, pega os dirigentes, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, os membros, o pessoal de oração, todo mundo está debaixo dos pés dele. Ele está precisando ser espivitado, viu? A vida dele está muito fumegante, está muito aceso, tem que baixar um pouquinho. E esse foi o famoso milagre que eles tiveram naquele período. Glória a Deus. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Nosso próximo assunto será o quarto animal. O quarto animal tinha aparência bonita ou espantosa? Quero que vocês prestem bem atenção, porque esse quarto animal ele não termina com o império romano que ele representa, que era o império da brutalidade, o império do ferro, o império que machucava. Esse quarto animal ele vai se prolongar até as revelações do Apocalipse. Então precisa muito desse quarto animal até chegar lá na história dos 10 chifres, a ponta que cresceu, as 3 pontas que diminuíram. São assuntos escatológicos, mas também históricos, que a gente tem que ter paciência para entender. Só recapitulando, primeiro império mundial foi o... Primeiro império mundial foi o... Quem viu esse império num sonho foi o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel numa visão. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Você não estava aqui não. Obrigado. Quem foi o monarca desse império? Primeiro império mundial. Foi o rei Nabucodonosor. Ouviram falar do rei que ficou louco um tempo? Foi comer capim no mato? Não, nunca ouviram falar não. Segundo império mundial foi o império Medo-Persa, representado no tronco de bronze, esse tronco de prata, e no urso que Daniel viu, que inclinou-se sobre um lado e que tinha 3 costelas na boca. É nesse império que Deus começa a abençoar o seu povo para trazer do cativeiro babilônio, da segunda etapa do cativeiro. E o terceiro império que nós vimos representou o ventre e as pernas, né? O ventre e as
mas se conhecia o grego. Onde se chegava não se conhecia inglês, mas conhecia grego. Onde se chegava não se conhecia português, mas se conhecia grego. E aí, através do grego, o evangelho era pregado. Ajudou muito ao evangelho. E a expansão que a igreja teve é muito comparada à expansão que o Império Grego teve em 10 anos. Infelizmente, o seu monarca só durou 33 anos. Morreu com a idade de Cristo. Tudo bem? Vocês voltam para a terceira aula? Se eu fizer a prova. Mas, para animar mais um pouquinho, nós queremos convidar para encerrar o culto desta noite, adorando e glorificando o nome do Senhor, os irmãos que vieram das nossas congregações. Vamos fazer o seguinte: eu vou dizer o nome da congregação e você diz assim: o que é isso aqui? Se só tiver um, glória a Deus, aqui. E forem 10, amém, Jesus. Povo animado, povo que tem vida. Glória a Deus. Nova Cigana. Glória a Deus. Para cá, Nova Cigana. Cigana. Viva aí, glória a Deus. Estação. Nossa
Meus irmãos,